Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma live sobre bate-papo com o corretor de imóveis. Vamos aqui tratar de algum principal assunto vamos falar um pouco sobre a ética do corretor na corretagem de imóveis. E é muito comum, todos os CREs de todo o Brasil recebe reclamações porque colegas, ao trabalhar, literalmente não têm um ordenamento ético, e muitas vezes o colega está trabalhando no imóvel, vem um outro, atravessa, sem o menor constrangimento, e vende o imóvel e não participa com outro colega. Isso não deve acontecer. Não deve. Acho que os colegas são colegas de profissão. Eu acho que eles têm que ter uma certa prudência ao trabalhar desse jeito, porque pode ser que esse corretor tenha o imóvel, mas não tem o cliente, e pode ser em outra oportunidade ele tem um cliente, mas não tem o imóvel. Então, os corretores eles têm que fazer essa parceria e tem que ter essa postura ética para fazer esse relacionamento do trabalho com um com o outro. Então, nós convidamos para essa live, convidamos o Dr. Aurélio Dalla Piccola, que é corretor, dono de administradora de imóveis, corretor de imóveis, advogado e também presidente do CRES do Espírito Santo, para falar um pouco para a gente sobre essa postura do corretor. Convidamos também um outro colega, corretor de imóveis, avaliador, Sérgio Júnior, também para discorrer um pouco sobre esse problema que afeta realmente o mercado imobiliário. Então, eu passo inicialmente a palavra para o Dr. Aurélio, para ele discorrer um pouco e se apresentar, e logo depois o Sérgio também vai fazer a sua apresentação. Bom dia a todos, Giovano, bom dia, Sérgio. Vamos aí fazer essa live tentando levar informações que o público deseja ouvir, né? E os esclarecimentos necessários para o mercado em geral, para a sociedade, né? Em relação à atividade, em relação aos acontecimentos dos últimos tempos aí, que realmente tem afetado o mercado, mas que, como toda atividade, né, na nossa não será diferente, nós teremos que estar preparados para poder vencer essa etapa e permanecer, não só permanecer, como progredir na atividade. Isso é muito importante. O Júnior, né, gostaria de fazer sua apresentação antes, para a gente continuar aí o bate-papo? Primeiro eu quero agradecer ao Giovano, doutor Alencar, que prontamente coloca essa live para que nós, corretores de imóveis, possamos falar um pouco, né? Principalmente com o convidado principal, que é o nosso presidente do Conselho, Aurélio. Quero agradecer a todos por estar aqui junto com vocês. E eu sou corretor de imóvel, administrador, trabalho na parte muito mais de gestão de negócios no mercado imobiliário. Estou aqui para ajudar e contribuir no que for necessário em prol do corretor de imóvel. Nossa profissão, nosso momento, e vamos em frente. A palavra é tua, presidente. Obrigado. Ok, Sérgio. Obrigado, Aurélio, pelas considerações. Então, vamos começar. Nós, como o Aurélio ressaltou, em todas as profissões, nós temos aqueles profissionais que muitas vezes não respeitam até mesmo a própria profissão. Nós temos aí, entre profissões, corretor, médico, dentista, advogados, todas essas profissões têm realmente os profissionais que atuam de forma correta, atuam de forma com parceria com outro colega, com lealdade, e tem aqueles colegas também que, literalmente, podemos falar que rasga a carteirinha. Ele não respeita e passa por cima do outro profissional sem a menor
menor cerimônia. E aí, o papel dos conselhos nessa vertente é fundamental. E é aí que o conselho ele tem que atuar e ele tem que realmente punir os maus profissionais, exatamente porque são profissionais que mancham a categoria. Porque ao indicar um profissional, não vai indicar que é aquele profissional que fez isso. Vai indicar que os profissionais fazem isso. Isso mancha também o profissional que zela, que preserva a sua profissão, e aí ele realmente tem uma dificuldade de atuar. E essa postura foi uma postura tão importante que, com a reforma do Código Civil, em 2002, trouxe para o Código Civil, exatamente no caso vertente, a responsabilidade do corretor de imóveis, né? Nós temos aí o artigo 726, o artigo 727, que fala claramente as responsabilidades do corretor de imóveis, que hoje ele está justamente coligado ao proprietário. Então, o corretor de imóveis, ao assumir uma transação imobiliária, ele deve se cercar hoje de todas as cautelas, tanto do vendedor como do imóvel, porque um detalhe pode exatamente jogar por terra todo aquele trabalho que ele pode fazer na venda do imóvel. Um dado, um problema, muitas vezes, no CPF do vendedor, não se retira uma certidão. E aí, se o comprador tiver que obter um financiamento, a certidão negativa não vai ser obtida. A questão do imóvel, a verificação, isso é responsabilidade hoje do corretor. O corretor, ao assumir essa transação, ele tem que fazer praticamente esse dossiê, esse levantamento de tudo isso para você poder realizar a sua atividade com todo zelo e presteza. E isso é um dado tão relevante que o Código Civil, na sua reformulação, ele trouxe para o bojo do Código Civil essa responsabilidade do corretor. E é uma responsabilidade grave. Eu já vi decisões judiciais responsabilizando o corretor por uma má gestão na transação comercial. E, principalmente, se o corretor faz parceria com outro colega, então, se ele tem um imóvel, o outro colega tem um cliente, eles fazem parceria, eles têm que realmente ter muita sintonia, muito trato um com o outro, e uma coisa fidedigna. Eles não podem ocultar informação um do outro, porque isso pode se refletir na venda e fazer uma transação mal feita. Então, eu gostaria que o Aurélio, ele como presidente do CRES, discorresse um pouco sobre os principais problemas que os conselhos vêm enfrentando exatamente nessa questão ética do profissional, e como os conselhos vêm lidando com esse tratamento. Então, eu gostaria que o Aurélio discorresse um pouquinho sobre isso. Giovanni, realmente nós não fugimos à regra, porque atravessamos um momento no país, né, onde não é privilégio do corretor de imóveis, né? Infelizmente, nós temos aí um Congresso Nacional repleto de exemplos que não devem ser seguidos. Essa é uma realidade do Brasil. Mas nos leva ao quê? A tentar trabalhar mais para poder alcançar os objetivos, que é uma profissão cada vez mais respeitada, né? Uma profissão cada vez mais exigida. E, por outro lado, complementando o que Giovanni falou, quando ele diz que traz para o Código Civil, é porque já existia, obviamente.
e existia onde? No Código de Ética, que é a Resolução 326. Então, essa Resolução 326 do Conselho Federal de Corretores de Imóveis já trazia lá desde a sua Constituição essa responsabilidade do corretor de imóveis. Antes de sequer oferecer, dar publicidade a qualquer unidade imobiliária disponível, ele tem que se cercar de todas as condições do negócio. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande. E assim não acontece só no Brasil, isso não é só daqui. Assim acontece no maior mercado imobiliário organizado do mundo, que é os Estados Unidos. Lá reunimos em torno de 1,5 milhão de profissionais e efetivamente o corretor, ele entende a responsabilidade dele e sabe ser tão grande que ele normalmente contrata um seguro para, se algo der errado e cair a responsabilidade sobre ele, sobre o profissional, ele tenha aonde recorrer. Que as transações imobiliárias normalmente envolvem um valor considerável, né? Então, às vezes, a pessoa junta o dinheiro uma vida inteira para comprar uma casa própria e depois não faz mais outro negócio imobiliário. Não quer dizer, você está colocando o sonho de uma vida inteira de uma pessoa, de um cidadão, por água abaixo, se você não estiver sabendo o que está fazendo, né? Se você não tomar os devidos cuidados. E aí sim vai envolver responsabilidade. Muitas vezes, infelizmente, temos colegas que não têm noção. Acha que a conta é simples e é tantos por cento de uma venda e eu vou fazer algumas vendas e estou rico. E ele pode perder em uma venda porque ele ganhou uma vida inteira e eu não tenho para pagar. Então, se ele faz direito, não tem esse problema. Ele não vai ter a responsabilidade porque ele fez direito. Agora, se ele não se prepara bem, o risco dele, ao invés de ganhar dinheiro, muito dinheiro, é perder muito dinheiro. Essa é uma realidade. Então, foi muito bom o alerta, né, que o colega dá, Giovano. E, por outro lado, também é excelente que o profissional, eu sempre defendi, as pessoas vão ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro, vão ser reconhecidas o quê? Quando se tem responsabilidade. E aí é que entra, se a pessoa se preparou, estudou, aperfeiçoou, e ele sabe o que está fazendo, e tem uma responsabilidade, quanto maior a sua responsabilidade, maior vai ser o merecimento dele enquanto profissional. Então, quanto mais responsabilidade, eu acredito que seja melhor para o profissional. Esse é o meu ponto de vista. E, por outro lado, na visão do órgão, Giovano também participa como conselheiro da casa, já presenciou por várias vezes. Não vou ficar fazendo comparação com outros conselhos, mas acredito que, não vou nem falar Brasil, porque nós estamos no estado do Espírito Santo. Giovano pode dizer, porque ele está lá dentro da casa. Somos justos e rigorosos. Então, lá na casa não existe perdão ou mão na cabeça para quem não é ético, quem não é correto. E aí, isso gera uma responsabilidade daquele que agiu errado. Porque se lá na casa da ética ele responde a um processo disciplinar com todo o seu direito de defesa e, ao final, ele sai justamente condenado, isso aí gera implicações também na esfera civil, né? Porque lá a pessoa vai ter um passaporte para demonstrar, olha, esse profissional não agiu corretamente. Mais um motivo de nós agirmos com extrema responsabilidade, com ampla defesa, direito ao contraditório, como é sempre feito, como sempre foi feito. Mas não deixando de lado o rigor e o exemplo para todos da categoria, que, como o Giovano bem disse, é importante. Que uma ação de um profissional, principalmente o de maior visibilidade no mercado, os de maiores, esses têm a maior responsabilidade. Não é bom para nós, colegas corretores, que qualquer um seja punido. Agora, tem que ser punido se não agiu corretamente. Então, o papel do conselho, primordialmente, é fiscalizar. E dentro da fiscalização, exige a conduta ética, obviamente. Caso ele não haja com ética, ele será convidado a responder o processo e terá seu direito de defesa. Provando que está correto, sai mais fortalecido. Agora, se não estiver correto, realmente, ele tem que ter uma punição para servir de exemplo aos demais. Então, o Conselho procura agir dessa forma e, modéstia à parte, é um conselho que talvez seja exemplo para muitos
que às vezes agem de uma forma a amenizar as coisas. Lá não tem isso. Exatamente. O Sérgio, dentro da sua visão, já que você também é corretor, você já se deparou com exatamente uma situação dessa, de ter colega atravessando exatamente uma transação que você está administrando e aí tomou a frente e não deu a menor satisfação? Conta para a gente um pouco a sua experiência. Giovano, isso aí que você falou é um fato, né? Infelizmente, como você no início já colocou, não é uma situação da nossa profissão somente. A gente vê isso em praticamente todas as profissões. Isso é uma questão, eu acho, eu tenho uma visão de pessoas que isso mostra que é bastante com relação à nossa cultura. É bastante cultural do brasileiro achar que sabe determinadas funções profissionais dentro da sociedade que não é prerrogativa dele. Então, aí eu estou falando de uma forma geral de todas as profissões. Na questão do corretor, que também vem nessa linha, eu vejo que nós temos uma gama de corretor um pouco mais antigo, por ser uma profissão que vem há alguns anos. Esses corretores, eles vêm na prática e a teoria, eles, de certa forma, deixaram de lado, deixaram de ler, deixaram de se informar. Eu vejo, inclusive, alguns colegas falando isso ou aquilo, porque eu aconselho isso, porque eu aconselho aquilo. Eu não venho defender diretamente o conselho só, mas eu venho falar exatamente o que o presidente falou. É preto no branco, a coisa tem que ser o que está escrito. E o conselho, nosso conselho principalmente, ele é feito para fiscalização da nossa profissão. É colocar os que a gente fala no popular, uns pingos nos is. A gente vê muitos corretores que não se achegam ao conselho por ele mesmo. Porque eu, por exemplo, eu não tenho tantos anos de corretagem, não sou corretor há muitos anos, porém, todas as vezes que eu conselho, todas as vezes que eu precisei do conselho, documentação, alguma coisa, eu sempre fui muito bem atendido. Eu não tenho, de fato, o que falar. Tá? E com relação ao nosso dia a dia, os corretores estão faltando conhecer de cara essa 362, 352, que o nosso presidente falou com relação à ética, para poder saber o que realmente é de prerrogativa da nossa profissão. Então, o corretor, ele falta exatamente isso, ele falta ler, ele falta entender, como até a gente estava conversando com o doutor Alencar. No direito se diz isso, não tem a questão de, eu não sabia, porque meu país, a minha Constituição, eu não sabia que isso podia, que isso não podia. Não existe isso. Então, você entra num condomínio, você tem que saber o regimento interno. Você entra na profissão, você tem que saber a legislação da profissão, você tem que saber a regra da profissão. Então, eu vejo isso no dia a dia. Muitos corretores estão atuando, são legalmente registrados, mas não leem, não sabem as portarias, enfim, toda a parte de jurisprudência não, toda a parte jurídica, que é a nossa profissão. Então, vejo, sim, infelizmente a gente vê uma coisa atravessar, combinar um negócio que não acaba não acontecendo. Eu sempre bato na tecla, até por algumas palestras ou cursos que a gente faz, eu sempre bato na tecla. Vai fazer parceria com o colega, termo de parceria. Então, existe o termo de parceria. Vai pegar um imóvel para vender, existe o quê? Uma autorização de venda. Fez visita com o cliente, o que existe? Existe o relatório de visita. Então, essa prática, o corretor ele não tem essa prática de fazer isso. Depois vem reclamar disso ou daquilo. Não, a responsabilidade é dele, ele tem que puxar a responsabilidade para ele. Entendeu? Então, em resumo, é isso. A gente vê, infelizmente, mas todos os dias eu procuro estar orientando, falando, conversando, trocando ideia e perguntando, você já leu sobre isso? Você já viu sobre isso? Não vi, não, eu nem sabia. Então, dentro do Cresci, do nosso site, crescies.gov.br, tem toda a legislação, tudo que rege a nossa profissão. Eu falo com os colegas, você já entrou, já leu? Não. Sabe, já foi ao Cresci, já tomou um café lá? Não.
Então, quer dizer, reclamar de algo que você não faz a tua parte também é muito difícil para a nossa profissão de forma geral, entendeu, Giovanni? Ou seja, e outra coisa, hoje nós temos uma, vamos dizer assim, entre aspas, o inimigo, né? Nós temos hoje o Google, que as pessoas se socorrem demais no Google, tanto na profissão de corretor como na profissão de advogado. Eles já chegam lá com a fórmula pronta. E o corretor não pode ser diferente. O corretor ele tem que estar constantemente estudando, porque hoje os atos, hoje a transação comercial se tornou uma coisa muito complexa, porque a pessoa pensa que adquirir imóvel é uma coisa muito simples, né? A pessoa pensa que, não, eu pago, pego um recibo e pronto, estou tranquilo. Não, as coisas não são assim. E o corretor, ele tem que saber disso. Aquela velha história do corretor apenas, não, eu apenas apresento, obteve sucesso, eu ganho a minha comissão, estou satisfeito. Não, hoje ele está junto com o proprietário. Então, se der problema no imóvel, na documentação, ele, como gestor daquela transação, ele é responsável. Então, muitas vezes, o corretor não conhece a própria lei, a Lei 6.530, de 78, não conhece a lei que regulamenta a profissão, não conhece o decreto, não é? Não conhece o decreto. E aí o Aurélio até comentou da resolução do COFES, a 326 de 92, é uma resolução que tem apenas 10 artigos, mas no artigo 5º e principalmente no artigo 6º, fala, inclusive, nessa resolução, em processo criminal contra o corretor de imóveis, né? Ele diz claramente lá a postura que o corretor ele deve assumir com o cliente, com o vendedor, com o comprador, com o próprio colega. Então, muitas vezes, o colega corretor nem sabe que existe essa resolução. E olha que essa resolução ela é de 92. Ela é de 92, da resolução. Então, muitas vezes, o colega não sabe que existe e está correndo um sério risco de ele ser gestor dessa transação comercial e vier dar problema e ele não sabe que ele é responsável civil, criminalmente, por conta disso. Então, nós, corretores, temos que estar constantemente estudando, principalmente agora, você tem uma ferramenta aí, né? Você abre seu computador, você tem lá todas as informações que você pode ter, você tem informações dos órgãos oficiais, você pode entrar no site da prefeitura para saber se tem teto fiscal, junto ao Estado, junto à União, Secretaria de Patrimônio da União, saber se esse imóvel é de marinha, se não é, se tem teto, se não tem, checar tudo, para poder ver principalmente no cartório de registro de imóvel, fazer uma busca atualizada, saber se realmente essa pessoa está vendendo, ela é proprietária, se ela é uma pessoa capaz, se pode ser vendido, porque não adianta você fazer todo esse trabalho, arrumar todo um cliente, toda uma transação, chegar lá e falar assim, ué, eu não sabia que você não era proprietário de imóvel. É uma coisa básica, simplesmente ela no cartório de registro de imóvel tem que ter uma certidão atualizada, saber se essa pessoa ela é proprietária ou não, se esse imóvel está gravado com algum tipo de ônus, tem uma penhora, tem uma hipoteca. Todo o corretor ele tem que fazer todas essas diligências, né? Até mesmo antes de começar essa transação imobiliária. Porque não adianta você arrumar um cliente e simplesmente vender e depois você não consegue fazer essa transação de forma efetiva. Então, e principalmente se tiver um outro colega junto com ele
os dois têm que afinar o discurso e fazer com que esse tipo de coisa possa ser sucedido. Então, eu queria que Aurélio discorresse um pouco sobre essas diligências que o corretor efetivamente deve fazer, até mesmo para ser bem sucedido na transação imobiliária. Sim, Giovana, você falando realmente me fez lembrar de um código de ética, que é a 32692 que eu mencionei, que desconheço outro código de ética proporcionalmente mais enxuto e, ao mesmo tempo, mais abrangente do que o nosso. Então, é um código de ética que tem qualquer falta que o profissional cometer, está abrangido ali. E uma atividade bem complexa, uma atividade quase que diríamos de comércio, assim começou, inclusive. Né? Hoje somos respeitados como profissionais liberais, mas no início éramos simplesmente auxiliares do comércio. Então veja que em 10 artigos bem observados, né? 10 artigos. Qual o código de ética de qual profissão que tem 10 artigos? Qual o código de ética que é tão abrangente? Ou seja, como o Sérgio falou, é muito simples, basta ler. Né? Você seguir a sua Bíblia dos 10 mandamentos, que é o código de ética, você vai ter sucesso, só cumprir. Não tem erro, né? Não tem erro nenhum. Então, é de muita importância o segmento do código de ética, já que estamos falando de ética. E eu diria que uma das mais importantes segmentos que nós devemos ter está na própria lei, não só no código de ética. Eu acho que quando conseguimos atingir esse seria o meu grande sonho, minha segunda grande tarefa de já ter passado no conselho e conseguir ver isso, é quando o corretor de imóveis entender uma simples coisa. Para ele ser reconhecido, ser respeitado, ele tem que assim agir, como nós estamos falando aqui, e se preparar. E para isso é muito simples. Está na lei, ele não pode divulgar nenhuma oferta imobiliária, nenhuma, se não estiver devidamente autorizado previamente por escrito. Isso é de uma simplicidade e de uma importância que é tão difícil do profissional entender. Por quê? Porque existe uma cultura do passado, né? Eu vou dizer do passado, ele não se admite, o profissional hoje não entender mais isso, né? Que demora talvez uma geração de profissionais para a gente entender isso. E nós estamos já atravessando, já estamos na metade quase disso. O sonho já está na metade. Então, quanto o profissional entender que para ele trabalhar, ele tem que atender às regras para ser profissional, senão ele não é um profissional, ele é um aventureiro, né? Enquanto ele entender que ele tem responsabilidades, e aí simplesmente se documentar, porque senão fica ruim para um profissional apresentar uma mercadoria e de repente o cliente falar que não autorizou a vender. Ou de repente simplesmente o cliente dizer que não é exatamente aquele preço porque passaram-se alguns dias. Ou por qualquer motivo não quer mais vender, tudo bem, mas aí o profissionalismo estará comprometido, né? O imóvel tem 50 metros, tem 200 metros, tem 300 metros. Só que quando vai ver, não tem. Quer dizer, se ele não documenta, não pega a documentação, não checa as informações, não é simplesmente acreditar, porque ele é um profissional. E as pessoas vão acreditar no bom profissional. E para ele ser um bom profissional, ele tem que saber o que está fazendo. São coisas lógicas. Mas nossa atividade é uma atividade que começou, como eu falei, como auxiliar do comércio. Então, se entendia o bom vendedor, e aliás, infelizmente, muitos proprietários, muitos locadores ainda entendem assim, que é simplesmente agilidade. Isso um bom profissional tem. Né? Agora, acima da agilidade, nós temos que ter a segurança. Né? E aí, é só realmente um bom profissional que vai dar segurança. Não adianta você dar velocidade e, de repente, você colher problemas lá na frente, em escala. Né? Então, o seu negócio não vai bem. O mais importante
é o quê? Ter um profissional, senão cada um resolve o seu problema, não precisa do profissional. Não é verdade? Então, eu destaco, eu aproveito a oportunidade para destacar essa simples observação, né, que está na lei, artigo 17 da Lei 6.530, o artigo 20, não me lembro exatamente, mas por aí, pertinho, um do outro é pertinho. E está lá na lei, já foi amplamente divulgado, já nos informativos do órgão, isso e várias outras coisas. Mas nós temos que admitir também que a essência da profissão não se equipara à essência de um advogado. Eu, graças a Deus, eu tenho formação jurídica também, me interesso, sou um apaixonado da profissão. Tem uma enquete aqui que apareceu na minha tela, já não estou vendo mais vocês. Aí eu tenho que voltar aqui, deixa eu ver se eu volto. Hein? Voltei. E até entrou minha tela toda aqui, uma enquete. Mas eu estou voltando aqui. Então, é muito simples. O profissional ele tem que atender essas condições. E, por outro lado, a atividade, o profissional não quer, infelizmente, ele não quer, falando na voz do corretor de imóveis, ele não quer ler. Ele quer resultado, ele quer vender. Mas ele tem que entender, como o Sérgio está bem destacando, que para ele ser um bom profissional, ele tem que entender o básico. Ele tem que atender ao básico. Porque, senão, ele não vai poder exigir isso que o Giovano e o Sérgio estão comentando aqui agora, é o quê? Como é que nós vamos evitar conflitos e falta de ética entre colegas, se ele não age profissionalmente nem o outro? Por onde você vai partir? Vai exigir da onde? Ah, tudo bem, estou divulgando um imóvel, o outro vendeu. Você atendeu a legislação? Você pegou uma autorização escrita? Não. Então, o que eu estou infringindo? O que eu estou te tomando imóvel? O imóvel não é seu? Conseguem entender como é que é? Se você não age 100% corretamente, isso lhe retira o direito de você querer exigir do colega. Isso atrapalha o mercado. Até muitos anos atrás, isso acontecia muito, porque não tinha tantos profissionais como temos hoje. Hoje, o bom profissional, está se destacando. E essa é a tendência. Né? Assim como toda assessoria jurídica, toda transação jurídica, a pessoa procura um advogado, às vezes uma simples compra e venda, ele pode chegar e baixar um contrato no Google, comprar e vender um carro, mas se tiver um advogado, não é bem melhor? Para fazer um contrato para ele, de compra e venda de um veículo? Eu acho que o cara é prudente, senão ele pode perder um patrimônio, receber um cheque sem fundo, não ter garantia e várias outras coisas por aí vão. Assim é o profissional corretor de imóveis. Falta inteligência a quem não procura um bom profissional hoje para se assessorar, tanto na compra, na venda, na locação, seja ele locador, seja ele locatário. Então, nós temos vários exemplos. Vimos exemplo hoje, a pessoa fica contratando somente advogado. Não vou desmerecer advogado, mas a atividade de advogado não é administrar imóveis. Essa não está na atividade de advocacia. Então, a pessoa vai procurando advogado, assessora num contrato de locação, e vai indo. E, de repente, um aluguel de R$45 mil, vem a pandemia e parou de pagar. E aí, como é que faz? Chama um advogado com especialidade no ramo imobiliário para saber negociar, o que está acontecendo. Aí tem a jurisprudência dando 30% de desconto, mas aí depois a repor não vai repor. Como é que fica isso? Tem juízes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, cada um estado de uma forma. Né? E o que diz a Constituição, né, à luz da matéria? Então, essas coisas é para quem entende, para quem estudou, para quem tem uma vida envolvida nisso. Não é para amadores. Então, a pessoa pode economizar uma vida inteira 10% de administração e, de repente, em 3 meses, ele perdeu o que economizou a vida inteira de administração. Numa rescisão de contrato, sem uma multa aplicada já conforme a lei, perde também. Quer dizer, a sensação de querer ganhar sempre, né, do brasileiro, isso atrapalha também o profissional. Né? Porque os profissionais têm que se impor, sim. Agora, mais do que isso, os clientes têm que entender a importância de valorizar e respeitar o profissional. Porque aí ele vai dar maior responsabilidade. A partir do momento que ele jogar tudo nas costas do profissional e falar para ele, ó, se der errado, a culpa é sua, efetivamente o profissional vai se sentir cobrado e vai sentir responsabilidade e vai ter que se preparar. Né? Porque é isso que todos querem. Ninguém contrata um profissional para ajudar. É para resolver, hoje em dia. Né? Para resolver. Então, a importância
do profissional estar bem preparado, está aí, e eu faço atento para esses detalhezinhos. Agora, Giovana, eu não sei se está faltando eu complementar alguma coisa, você me cobra aí. Não, eu só queria complementar, antes de passar a palavra para o Sérgio, eu queria complementar um detalhe, essa questão de falta de informação. Pelos cursos que eu ministro aí de lei do inquilinato, e essa é uma pergunta do curso, é uma pergunta recorrente dos corretores. A grande maioria que faz esse curso da lei do inquilinato são corretores de imóveis que têm uma carteira de locação. E no decorrer do curso, sempre me faz essa pergunta, é uma pergunta recorrente, me pergunta a seguinte: escuta, por que um contrato de locação residencial ele é benéfico fazer um prazo igual ou superior a 30 meses? Isso é uma típica pergunta de colegas que não estão sempre se atualizando, sempre estudando, porque, inclusive, essa resposta está na própria lei do inquilinato. A própria lei do inquilinato responde a pergunta do colega. Então, o importante, Aurélio, o que você ressaltou, é o corretor estar sempre estudando, estar sempre se atualizando, está sempre, vamos dizer assim, se modernizando, até mesmo para a cobrança da sua própria comissão, porque se ele não fizer um contrato bem feitinho, né, se ele não tiver um canal de informação bem nítida com o proprietário, se é o proprietário que o contratou para fazer a corretagem, não é? Se ele não tiver isso muito bem afinado, deixa dúvida. Qual o percentual que ele vai cobrar de comissão? Ele vai cobrar o quê? 5%, 6%, 4%, 4,5%? A regra é 5%, mas nós temos aí que agora são 6%. Mas subentende. Mas não tem essa coisa de ficar subentendido. Tem que ficar ali documentado, ou através de um contrato. Se a pessoa não teve a oportunidade de fazer um contrato, hoje nós temos mecanismos de informação, o e-mail, um zap, o WhatsApp, e aí do WhatsApp você pode transcrever isso para uma ata notarial, serve até como um contrato. Mas o corretor ele tem que ter todo esse arcabouço, ele tem que ter toda essa ideia para se cercar, até mesmo lá na frente, de fazer a cobrança da sua comissão, fruto do seu trabalho. Não é? Então, Sérgio, eu estou fazendo só essa introdução, porque também eu sei que você, além de ser corretor, consultor, você também tem muita afinidade com a parte de marketing, a parte de marketing digital. E hoje é muito comum você ver imóveis anunciados, aquele imóvel lindo, maravilhoso, toda aquela produção de cores, de visual e tal. E muitas vezes eu fico me perguntando, será que isso talvez não seja assim, uma maquiagem, né? Talvez, será que não seja uma ilusão? Será que representa a verdade, a real condição do imóvel? Então, eu queria que, de repente, você transcorresse um pouco sobre essa parte aí do marketing digital no oferecimento do imóvel. Então, só pegando um pouquinho o gancho que o nosso presidente falou, eu falo sempre, quando eu falo em grupo de colegas ou mesmo em palestra, o que começa errado, em linha geral, vai dar errado. Então, dentro da legislação, você vai pegar um imóvel para vender, você tem que ter autorização, isso é básico. Agora, imagina que hoje a gente vê mais do que nunca a necessidade do corretor ler, estudar, se informar, entender de legislação, exatamente isso que você falou com relação à parte de locação. E agora, nesse momento de pandemia, o que está se vendo com relação ao marketing digital? O que está se vendo com relação à tecnologia? A antecipação forçada de tudo aquilo que já viria nos próximos anos. Eu digo porque nos últimos 7 anos, eu fiz um levantamento, um estudo,
que nos últimos 7 anos, 5 anos, 7 anos, nada ou muito poucas coisas tecnológicas tinha à mão do corretor de imóvel. Quer dizer, a gente chama de ferramentas tecnológicas para o corretor de imóvel trabalhar. E isso, ao longo desse tempo, poucos, vou colocar nessa situação, poucos se familiarizaram, se adequaram à questão da tecnologia. Então, hoje, forçadamente, está se vendo a necessidade de usar essas ferramentas. Eu digo forçadamente porque muitos nós estamos em home office, por uma obrigação, até por OMS, etc., e coisas que viriam nos próximos 2, 3, 4, 5 anos estão sendo e foram antecipadas para acesso. Por exemplo, você hoje atende um cliente à distância, você mostra um imóvel à distância, você assina um contrato à distância, você fecha, de forma geral, um negócio à distância. Claro que determinados pontos você quer presencial, mas, de forma geral, hoje já se tem condição de fazer, vou dizer, 100% o negócio à distância, até porque até os cartórios estão se mobilizando à distância. Então, o marketing digital, que seria, o que é o marketing digital? As pessoas pensam que marketing é venda. Marketing não é venda. Marketing é uma ferramenta que venda compõe o marketing. E o digital veio exatamente para pegar tudo que a gente fazia no dia a dia, na prática do dia a dia, fisicamente, presencial, e está trazendo para a tecnologia. Tour virtual. Hoje, por exemplo, você compra um apartamento que, há tempos atrás, você já tinha aqueles apartamentos que você fazia, montava ele fisicamente, o potencial cliente ia e entrava no apartamento e via como que ele funcionava. Hoje você tem toda essa parte virtual. Tem uma coisa, tem aquele aparelho que você bota no rosto, que é o VR, né? O VR, para poder exatamente ver o tour virtual. Então, o corretor de imóvel, a gente está falando aqui uma coisa básica, que eu costumo até fazer uma conotação, é o oxigênio do ser humano, que seria a ética. Se pergunta, você consegue andar, viver sem oxigênio? Não. Teoricamente, você não tem como viver e andar sem ética também. Então, essa é a base da vida profissional. Então, se nós estamos conversando e alertando, mais uma vez, o presidente está aí, que é uma pessoa que, além de conhecer toda a legislação da nossa profissão, tem alguns anos já de mercado, está salientando com relação à profissão. Vamos ler, vamos estudar, vamos entender. Você está numa profissão, você sabe o que tem que ser feito. Quer dizer, agora, além disso, vem o marketing digital antecipado em função da pandemia. Então, são ações imediatistas que os corretores têm que fazer, têm que tomar para se atualizar, para estar numa realidade, eu falo uma realidade não virtual, uma realidade de fato, uma realidade que ele está vivendo, de um lado, com a legislação que ele tem que botar em ordem a casa dele, e do outro lado, o digital, vamos dizer, muito além do que o marketing, mas o digital, colocar isso também em ordem. Agora, eu quero só lembrar o seguinte, nós estamos numa era que estamos falando muito marketing digital, existe um marketing que ele é muito mais forte que o digital, que as pessoas às vezes não lembram, que é o marketing de relacionamento. Porque hoje não adianta você ter um marketing digital, ser um conhecedor e não ter um marketing de relacionamento, não ter um bom relacionamento. Agora, como eu falei, em linhas gerais, o que começa errado, acaba errado. Quer dizer, se você não faz uma boa captação documentada, etc., na hora de fechamento, você vai lá no cartório, poxa, eu não sabia que esse imóvel não era, estou exagerando aqui, mas eu não sabia que esse imóvel não era dessa pessoa para poder fechar negócio. Eu falo sempre o seguinte, tem um tripé básico dentro da negociação, que é a informação te leva à comunicação, que te leva à negociação. Então, esse tripé, informação, comunicação e negociação, você abrange com esse tripé exatamente a legislação, porque nós estamos falando de informação, você abrange a postura, a ética, a confiança, a credibilidade, que nós estamos falando da comunicação. Se você não tem comunicação em virtude da informação, você peca também na profissão. E, por sua vez, a negociação. A negociação hoje, em função da pandemia, você está sendo obrigado a fechar, a negociar à distância, remotamente, tecnologicamente. Então, hoje, nós corretores de imóveis, não podemos ser escravos da tecnologia.
Isso é fato. Mas nós temos que ter habilidade considerável para usar a tecnologia. Então, voltando ao tripé para fechar, informação, comunicação e negociação. Isso abrange legislação, abrange ética e abrange, por sua vez, a tecnologia. Exatamente. O Sérgio, olha só, eu estou aqui com o artigo 6º da resolução do CONFES, a 326 de 92, e tem duas redações aqui que me chamam muita atenção. Diz lá no artigo 6º, inciso 16º, aceitar incumbência de transação sem contratar com o corretor de imóveis que tenha de colaborar ou substituir. Aceitar incumbência de transação que esteja entregue a outro corretor de imóveis sem dar-lhe prévio conhecimento por escrito. Por escrito. Você vê, isso já em 92. Né? Essa resolução já falava que tem outro corretor? Tem. Então, você vai assumir, então, dá conhecimento ao outro corretor por escrito que você está assumindo essa transação, é do proprietário. Por quê? Para evitar exatamente esse conflito entre os dois corretores. Porque, você sabe, fazer corretagem não é uma coisa graciosa. Você tem que anunciar, você tem todo um plantel de clientes cadastrados. Isso tem um custo para você manter todo esse arcabouço de clientes. Isso com o tempo, isso tem um custo para você fazer essa transação. Então, não eu fico muitas vezes até sentido quando a pessoa delega um imóvel e você em 30 dias você vende o imóvel da pessoa e aí você vai cobrar o percentual de 6%. E a pessoa fala assim, mas você em 30 dias vendeu um imóvel para ganhar 6% do valor do imóvel? Mas não é. Isso aí é porque você, com o tempo na profissão, você já tem clientes, perfis de clientes, né? Cliente para comprar, no nosso caso aqui, particular, um cliente que se interessa por uma casa na Mata da Praia, um cliente que já tem um perfil com um apartamento na Praia do Campo. Você já tem ali cadastrado aqueles clientes. Então, quando você faz a captação de um imóvel na Praia do Canto, por exemplo, você já tem mais ou menos os clientes que tem lá cadastrados. Você já fala, eu posso oferecer a A, a B, a C, a D, porque tem perfil para adquirir esse bem. Mas isso é um trabalho que você já vem fazendo há anos. Né? Eu já sou um corretor já um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais rodado, né? O meu Cresce já é um Cresce um pouquinho mais antigo, do Aurélio também. Né? Eu acho que nós estamos na mesma pé de igualdade. Você, Sérgio, tem um Cresce um pouco mais recente, mas também já tem esse tipo de experiência. Então, a própria resolução do CONFES diz. E outra coisa, ele diz aqui, anunciar capciosamente. Anunciar capciosamente. Então, isso calha muito bem no mundo digital, né? A pessoa fazer toda aquela encenação, né, do imóvel, todo aquele aparelhamento, transformar um imóvel feio no imóvel bonito, no anúncio. Né? Quando a pessoa vai lá, pessoalmente, e vê o imóvel, não é aquilo que a pessoa viu. Né? Então, de repente, pode se enquadrar nessa questão, anunciar capciosamente. Isso pode se enquadrar na resolução do CONFES. Então, esse é uma
uma questão que nós temos que tratar, e o corretor, espero que tenha vários corretores que estejam ouvindo esse nosso bate-papo, para eles caírem um pouco em si, que hoje é tempo de estudar, né? Principalmente agora, né? No momento de reclusão, a pessoa tem tempo de sobra para sentar em frente ao computador, um livro, e pesquisar e estudar. Isso é uma coisa muito importante. E está chegando aqui uma pergunta de um colega. Giovano, antes de você fazer a pergunta, você lê o artigo 6º aí para mim, novamente, o caput dele. O artigo 6º? Deixa eu ver se eu busco de novo aqui espera aí, Aurélio, deixa eu ver se eu consigo buscar de novo, porque eu já fechei aqui. O artigo é só o caput, você quer, né? É. Isso aqui é só o caput, espera aí. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, só o caput do artigo 6º. Vou ver se eu consigo abrir. Que eu li mais para baixo, espera aí. Eu acho que o artigo fala que é vedado. Isso. É vedado ao corretor. Vedado e aí, ao corretor. O que você leu foi o quê? O que eu li foi o 16º, 17º e o 16º, 7º e 8º. Do artigo 6º da resolução. Inciso 17 e 18. Isso, 16, 17 e 18. Sim. Do artigo 6º. Você veja como é que é interessante, né? A interpretação do Código de Ética, como diz o Código de Ética, tem que ser a interpretação, primeiramente, ética e sistêmica, como todo o sistema legislativo. Então, você veja só que, do jeito que foi mencionado aí, talvez fique margem a quem esteja ouvindo a entender que basta que o profissional, mesmo sabendo que tem um colega já autorizado na divulgação de uma oferta imobiliária, basta que ele faça ao colega uma comunicação prévia por escrito e está tudo bem para ele começar a trabalhar. Veja que isso não é ética, né? A interpretação ética não é essa. Nós temos a primeira resolução que fala sobre a autorização e o contrato padrão, que muita gente até hoje não sabe que existe, mas está lá. Resolução 005 de 1978. A primeira. É o beabá de quem entra na profissão, tem que ter isso na cabeça. Que começou a atividade aí. 1978. 005. Essa não foi revogada ainda. Então, lá tem as condições, né, de você fazer o contrato, né? Isso está dentro da nossa norma. Se é discutível, é outra situação, mas existe. Não foi revogada, não foi declarada inconstitucional e ela existe. Então, se você fizer a interpretação sistêmica e ética, você não pode simplesmente, igual na advocacia, você não aceita uma procuração sem antes conversar com o colega e saber se ele topa a parceria, né? Porque isso é uma parceria, né? Ele também está trabalhando, ele também está tendo os investimentos dele, está tendo os gastos dele. Então, antes de fazer esse comunicado, o colega se obriga a entrar em contato, a estabelecer a parceria. Não é simplesmente pegar uma autorização e aí ficar brigando quem autoriza e quem não autoriza, porque aí é falta de ética. Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro, que a interpretação das normas do Conselho Federal nós temos que fazer de forma sistêmica e abrangente, né? Então, a pessoa tem um cliente, já aconteceu comigo, eu colocar uma placa numa loja e, em frente à minha casa, né, no outro dia, eu verificar que tem outra placa na mesma loja. E aí, o que você faz? Né? Para a pessoa não falar que você está utilizando de poder, de força, você tem que ser técnico e profissional. Então, eu vou dar como exemplo. Num contato telefônico, a pessoa, não, mas eu conversei com o proprietário e está tudo bem, ele me autorizou também. Não, meu amigo, mas existe um código de ética que diz isso, tudo que você mencionou aí, bem alertado, né? E não pode ser assim. Essa mercadoria já está entregue a um outro profissional. Tem um artigo no Código de Ética que é vedado
ao profissional aceitar uma transação que já esteja entregue a outro profissional. Obviamente, pode haver parceria desde que haja combinação, assim é na advocacia. Sim. Pode-se ter 10 processos, 10 escritórios, mas eles têm que combinar previamente. Não é um começa o trabalho, o outro entra no meio, e que está no final vai receber os honorários de sucumbência, ou vai receber o contrato inteiro. Não é assim que funciona, né? Existe uma ética, porque um trabalho já está sendo feito. Então, os colegas não podem ignorar os outros colegas e tem que agir com ética, obviamente. A solução que eu encontrei foi enviar uma carta escrevendo tudo que eu já tinha falado e dando um prazo para a retirada da placa, sob pena de denunciá-lo ao Conselho de Corretores. E aí, eu acho que ele entendeu, porque no dia seguinte a placa sumiu. Mas você veja, né? Um colega que tem uma empresa há quase 30 anos, a minha tem 30. O colega tem quase 30 anos de empresa. Isso é uma lástima para a gente, mas acontece. Agora, nós temos que conhecer o quê? Não é bater boca, não é discutir, evitar levar problema ao conselho, que eu acho mais vergonhoso que tem quando a gente recebe no conselho briga entre colegas. Isso, para mim, a maior vergonha que tem para mim é essa. Entendeu? Então, é bom ser evitado que chegue ao conselho. As pessoas devem resolver, devem ter maturidade, devem ter conhecimento para isso. Eu mesmo desconheço ter levado algum caso para o conselho até hoje. Sempre resolvi meus casos de forma consciente, sabendo da legislação e explicando. Porque, infelizmente, a ignorância permeia todos os mundos, e nosso não vai ser diferente. Então, eu deixo esse alerta aí, viu, Giovana, para esse detalhe aí muito importante. Aurélio, eu tenho uma... Vou colocar uma pergunta aqui do nosso colega, o Renato Rischi, que também é advogado e corretor. Ele fez uma seguinte pergunta aqui. E Renato? O limite, qual é o limite de conhecimento do corretor quando o imóvel é terreno de marinha, consta o registro na SPU, mas não consta na matrícula do imóvel? Aí ele complementou: tem situações que o apartamento no cartório é terreno alodial e na SPU o terreno onde foi edificado é edifício de marinha. Então, o que ele quer? A pergunta dele: ele obtém a certidão do RGI, o imóvel não consta como marinha. Mas, mais à frente, esse imóvel é marinha porque consta lá no SPU. Então, ele quer saber qual o limite aí do corretor nessa linha, né? Se ele pode ser responsabilizado nessa... Em tese, essa pergunta até foi feita lá com o nosso colega Jorginho, que adora essa área também. Não sei se está nos assistindo. Renato, obrigado pela pergunta aí, por participar conosco. Renato é o respeitado advogado. Se não me engano, foi no escritório dele que eu tive outro dia lá. Acho que é irmão do nosso colega lá da OAB, né? Eu acho que ele é primo. Primo. Não sei se é o mesmo escritório. Então foi algum parente dele. Mas o fato é o seguinte: esse limiar, como é que nós vamos dizer sobre responsabilidade especificamente? Porque a própria Secretaria de Patrimônio da União há de se convir que ela não tem uma ótima organização. Infelizmente, até hoje, existe um problema de demarcação. Então, você pode alienar um imóvel hoje, como você mesmo está citando o caso, está tudo bem no Registro Geral de Imóveis, né? Você puxar pelo CPF ou CNPJ do cidadão na SPU, não ter matrícula nenhuma, não ter RIP nenhum, né? Que no caso é o registro lá no cadastro da SPU, e amanhã ou depois a SPU vem e diz que esse imóvel é de marinha. Então, existem duas questões aí. A primeira é quando ela faz a demarcação depois. E a segunda é quando ela já estava em processo de demarcação, que é raro. Então, ficaremos com depois, que é o que mais acontece. Infelizmente, acontece. Hoje estamos aí numa luta nacional, o pessoal aí acompanha, para que isso seja evitado, para que a União já diga: ó, isso não é, mas infelizmente ainda não chegamos a esse ponto, né? Mas enquanto isso não ocorre, o que a gente aconselha ao profissional fazer? Que também não é 100% seguro. A demarcação, como eu falei no segundo caso, ela pode vir a ocorrer. Hoje, você faz uma consulta à SPU. Essa consulta existe.
Então, o profissional, se ele quiser ter 100% de certeza do que está fazendo, ele vai à SPU e requer uma declaração. Lá, eu não sei se hoje já está mais rápido, mas acredito que esteja. Porque antes, isso inviabilizaria o negócio, né? Nem ela, talvez, tenha todo o mapeamento em todas as regiões do país. Infelizmente, não tem. É uma realidade. Mas, se o profissional quiser ser bem cioso e se isentar por completo de envolvimento, o ideal é que ele faça isso. Né? O ideal é que ele faça isso. Ele procura a SPU e certifique se esse imóvel está em processo de demarcação. Mas isso também não aparece no site. Então, ele teria que solicitar, fazer uma consulta formal à Secretaria de Patrimônio da União. Esse é o ideal. Mas é óbvio que isso é difícil de acontecer, talvez até por burocracias da própria Secretaria de Patrimônio da União. Então, eu diria, essa responsabilidade é de quem? Na realidade, é do dono do imóvel. Por quê? Se ele já está em procedimento, em processo de demarcação, primeiro, ou ele já foi intimado, citado para o início do processo, né, de demarcação e não falou para o profissional, né, e declarou, porque o profissional, quando age dentro da legislação, ele pega a autorização escrita e lá nela tem livre desembaraçado, né, e ele vai certificar, obviamente, por certidões, vai consultar, a consulta rápida ele deve ser feita pelo CPF, pelo CNPJ. Quer dizer, então essa responsabilidade já passa a ser de quem omitiu. Mas, por muitas vezes, a SPU acontece tantas situações que aí eles estavam fazendo essa citação por edital. E isso é ilegal. Isso foi declarado inconstitucional pelo STF, a lei foi modificada recentemente, mas existem vários casos em que o proprietário nem sabendo está. E talvez, se você for consultar a SPU, nem lá eles encontram, né? Porque há uma desorganização. Hoje, menos, mas há uma desorganização. Então, atribuir essa responsabilidade do profissional, eu tenho de convite que tem que se provar que esse profissional agiu de má fé, né? Porque, do contrário, você querer imputar um problema de Estado e um problema que não é dele, eu acho que aí já é ultrapassar os limites da responsabilidade. Caso específico, obviamente, não é responsabilidade. E Aurélio, e outra coisa, e nós aqui da capital, nós sabemos que nós temos esse problema de terra de marinha, né? Então, o corretor ele tem que ficar atento, porque pode ser que um imóvel, na Marechal Campos, mas está distante do mar. Não, mas Marechal Campos, aquela região ali do Bar de Lourdes, tudo ali era mangue, está sujeito a ser terra de marinha. Então, o corretor, aquilo que você está falando, o corretor, ele tem que ter essa cautela. Ele tem que ter essa prudência. Mesmo é difícil, Giovanni. Mesmo é difícil. Mesmo é difícil. Que são terrenos de marinha, um andar o outro não é. Eu já tive um caso ali no edifício Humberto Gobi, ali no centro, que o meu apartamento era parte aforado e a outra parte não era. Mas ali, salvo engano, ali o problema é resolvido. Ali, se eu estiver dentro da zona Parque Moscoso, existe um decreto estadual. Sim. Ali não, se tiver ainda, aí resolve judicialmente contra a SPU. Sim, mas o corretor, principalmente em Vitória, nós temos que ter essa cautela de pode ser realmente que o imóvel seja terra de marinha. Ou Sérgio, então eu acho que nessa questão do marketing, eu acho que você já deu uma explanação muito, muito legal sobre a apresentação do imóvel. Isso é um dado relevante para o corretor, tanto que vai fazer a transação da locação como na transação da compra e venda, né? Eu vou deixar Giovana, eu vou deixar mais ou menos um slogan aqui pela conclusão de nossa conversa, né? A informalidade é para amadores no nosso campo. Vou deixar esse resumo, né? E a autorização escrita prévia para divulgações está inclusa dentro dos 10 mandamentos que estão previstos no nosso Código de Ética.
E outra Esse coisa, resumo a gente pode deixar. e não custa nada a pessoa fazer um contrato, né? Não é nada muito... Tem no site do Conselho, tem o modelo. Tem lá todas as informações e tal, então não custa nada o jeito trabalhar de forma correta, que é bom para ele, porque isso lá na frente pode vir a dar problema e ele vai ter argumentos, vai ter documentos para poder fazer a sua arguição. Então, pessoal, olha só, nós já passamos por aqui que pareça, nós já passamos de 1 hora de live, e evidentemente que tem assunto aí para muito tempo, mas eu acho que nós sim, já temos uma contribuição. Os corretores que já estão nos assistindo, eles já sabem, já tomaram conhecimento que eu acho que deve se informar, deve estudar para poder exercer sua profissão de forma mais plena, né? E não ter essa sensação de injustiça que foi passado para trás, o cliente não quer pagar, e agora o que eu vou fazer? Se tiver documentado, não há problema nenhum, a justiça está para isso mesmo, né? Quantas vezes a pessoa, o vendedor não quer pagar a comissão, só tiver documentado, só ingressar em juízo que ganha a comissão dele. Então, eu entendo que nós demos uma contribuição muito bom. Eu vou delegar a palavra para vocês fazerem as suas últimas considerações, e aí depois nós vamos encerrar a live. Então, eu vou começar com o Sérgio, fazer as suas considerações, depois o Aurélio, e aí a gente encerrar nosso evento. Primeiro, mais uma vez, quero agradecer, Giovano, a você, a iniciativa de vocês, junto com o Alencar, doutor Alencar. Sempre acho muito importante, exatamente o que o nosso presidente falou, a informação, a falta da informação para os não profissionais, né, para amadores, e volta aquele tripé básico meu, que a informação com a comunicação gera uma boa negociação, e você sendo um profissional com a informação, você vai ser um profissional, de fato. E, mais uma vez, agradecer, porque eu acho que essa iniciativa ela é importantíssima para a nossa categoria. Porque a gente tem alguns corretores que gostam de ler, outros corretores que gostam de assistir, outros que gostam de palestra presencial, outros que não gostam de tecnologia e vão na presencial, enfim. Essa mescla de canais de informação, e tanto a OAB, pela Comissão de Direito Imobiliário, o CRECI e outros órgãos institucionais voltados ao corretor de imóvel, quanto mais fomentar esse tipo de encontro, eu acho fundamental. E, mais uma vez, tanto a OAB quanto ao CRECI, conte comigo. A minha formação me ajuda a poder contribuir, colaborar, e eu gosto dessa palavra, compartilhar com todos. Mais uma vez, me coloco à disposição dos colegas corretores que precisam saber, mesmo aqueles que querem estudar não sabem aonde buscar, eu estou à disposição para poder ajudá-los, mostrar onde buscar, tá? E, mais uma vez, presidente, um prazer estar aqui compartilhando essa tela, compartilhando informação contigo, e uma pessoa super experiente como você. A gente sempre aprende muito. Eu aqui com relação a terreno de marinha. Opa, já estou sabendo mais um pouquinho. Cada dia eu vou aprendendo mais. Não sou nenhum expert em terreno de marinha, não, mas a gente vai aprendendo. E, Giovano, você é um expert, um advogado extremamente atuante nessa parte imobiliária. Conte comigo, vocês, para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite e tamo junto. Bom, é um prazer participar da live. É isso, Sérgio. Terreno de marinha, poucas noites perdidas, algumas madrugadas, para poder ir lá falar na OAB para advogados. Então, você tem que estudar um pouquinho, porque senão, realmente, os advogados são muito espertos. Mas a gente conseguiu se inteirar sobre a matéria, e nós, modéstia à parte, somos referências nomeados pelo Conselho Federal por trato do assunto. E tivemos a grande vitória agora, né, que deve ser comunicada a todos os profissionais que estão assistindo, que foi a Lei 10.011 de 2020, onde insere
por nossa sugestão, junto com a presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, a Lucimar, nos insere como autorizados à venda de imóveis da União. E definitivamente para reduzir esse problema que o colega Risco aí agora há pouco mencionou, dessas problemáticas, dessa burocracia, né, que assola o país, que são os terrenos de marinha. Quer dizer, para o mercado é uma excelente notícia, para a economia uma notícia ainda melhor, né, que vai encher os cofres públicos de dinheiro também e acabar com a burocracia e proporcionar desenvolvimento para a nação. Então, isso realmente é muito importante para a gente. E eu acrescentaria, Sérgio, se você me permite, no seu CCN, né? No seu não, no caso é ICN, Informação, Comunicação e Negociação, eu substituiria a informação por conhecimento. Que justamente o que o nosso amigo Giovano mencionou, o Google está aí para dar informação. Se é certo, ele fala que é certo, se é errado, fala que é errado, mas se é errado, ele pode falar que é certo também. Do jeito que você quiser, ele te traz. Eu quero saber que o errado está certo, ele vai te dar. O errado está certo por causa disso. Então, o conhecimento é que é mais importante. Né? Não é à toa que nós temos o Instituto do Conhecimento e Negócio, que é o ICN, né? Sim. Aí, tá vendo? Então, o conhecimento, acho que à frente de tudo, porque o Google, se você quiser piada, ele traz também. Se quiser mentira, ele traz também. O que você quiser, ele traz, né? Você só pedir, fala para mim, ele vai te falar. Aliás, você já fala, não precisa nem escrever mais. Você fala, pede e ele te responde. Tem o Google, tem já mais outras ferramentas aí, né? Como é que é o nome da menina? Síria. Que faz a... Oi? Da Apple, da Síria? Não, na cidade é, mas tem do Android, acho que é outro nome. Então são concorrentes as meninas. É a Ana, a Anitta, não, é outro nome. Esqueci o nome. Mas aí tem o Watson também, já tem um monte de coisas novas, né? Então quer dizer, o mundo está... Oi? Chatbot, né? Vários chatbots. Então o mundo está na velocidade e nós temos que realmente acompanhar. Agradeço a iniciativa mais uma vez, Giovanni, aí sempre proporcionando, sempre ajudando, né? A OAB, né? Uma parceira, o Alencar Ferrugini, aí, que tem feito um ótimo trabalho lá junto à Comissão de Direito Imobiliário, interessado, empenhado, né? Então, nosso parabéns ao OAB, que é uma parceira já de tempos. E vamos aí esclarecer para poder não só sobreviver, mas como crescer, né? O cresce é crescer. Obrigado a todos. Ótimo. Olha, eu agradeço, Aurélio, eu agradeço a sua gentileza de ter participado com a gente aqui do nosso evento. Você também é referência aí no mercado imobiliário, liderando o nosso conselho aqui do Espírito Santo, fazendo uma boa gestão lá. Então, eu agradeço a sua gentileza de ter participado. Até bom lembrar que eu só estou eleito, hein? Por enquanto eu estou de licença. O presidente lá é o Tópano. Pois é, não, mas é o eleito. Está de licença, mas foi eleito, né? Então, eu agradeço a sua participação. Sérgio, também eu agradeço a sua gentileza de estar com a gente aqui participando. Você sempre, com toda presteza, tem dado a sua contribuição, né? Isso é bom para a gente informar o mercado, informar o corretor, que realmente nós temos que estudar. Eu queria agradecer também ao canal, ao channel, ao nosso coordenador, o Alencar Ferrugini, que também está liderando a presidência da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, no qual eu faço parte, né? E nós temos tratado lá, agora então, nesse momento de reclusão, vários eventos, vários temas, vários assuntos, exatamente para não deixar a bola cair, né? Já que nós não podemos estar presencialmente juntos, estamos virtualmente juntos, né? Está sempre participando aqui do nosso evento. Então, queria agradecer a todos que participaram também, a todos que assistiram. E meu muito obrigado e espero ter dado uma pequena contribuição, né? Uma ideia do que venha a ser
a atividade do corretor de imóveis, que é uma atividade extremamente importante. Não é à toa que o símbolo do corretor é o colibri, né? Não é à toa, né? Porque ele vai exatamente buscando ali o interesse de um, o interesse de outro, e vai. Não é à toa que é o colibri. E é exatamente isso. Primeira coisa, quando a pessoa pensa em ir para algum lugar, um imóvel. Pensa no imóvel, né? Lógico. E pensa no imóvel, pensa no corretor. Então, é exatamente isso aí. Então, nós vamos ter esse programa, esse bate-papo com o corretor de imóvel. Nós vamos procurar ter sempre esse programa voltado ao mercado imobiliário. Eu acho que o mercado imobiliário precisa exatamente desse tipo de coisa para poder, principalmente o corretor, estar sempre atualizando, estar sempre se aperfeiçoando para prestar um bom serviço ao nosso mercado e também transferir uma boa imagem ao nosso mercado imobiliário. Então, agradeço a você, Sérgio, agradeço ao Aurélio, muito obrigado pela participação. E nós estreamos o programa, né? Isso foi escolhido a dedo. Nós estreamos esse programa, né? Então, eu acho que nós três estamos de parabéns, porque nós fizemos a abertura desse programa. Tá? Então, eu agradeço a vocês, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade.